Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos, professor de Biologia, e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre evolução. Na aula passada, a gente falou o que era evolução e descreveu certinho a diferença entre evolução, a palavra evolução no dia a dia, e a palavra evolução dentro da ciência, enfatizando a definição de evolução biológica. E também as diferenças entre teoria no dia a dia e teoria dentro da ciência. Aquele videozinho foi bem curtinho, justamente para marcar, para frisar muito bem essas diferenças que são importantíssimas. Hoje a gente vai continuar falando sobre evolução, mas um aspecto histórico, falando de algumas coisas que naquele vídeo não cabia. Então hoje a gente vai falar das teorias evolutivas e também da seleção natural. Tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma coisa assim, seja na mídia, seja em filmes, seja em algum vídeo aqui do YouTube. O vídeo de hoje é justamente para dar uma orientação sobre tudo isso e explicar melhor alguns termos. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da separação entre ciência e religião, pensamento criacionista, o que é o pensamento evolutivo, falar também sobre três cientistas, Lamarck, Darwin e Wallace, e dar a definição de seleção natural para vocês. Vocês já devem ter visto isso nas aulas de história, filosofia, sociologia, que até o século XV, XVI, mais ou menos, as explicações dos fenômenos naturais eram dadas pela religião. Então, o movimento dos astros, como que os planetas e as estrelas se moviam, e principalmente a influência delas na nossa vida, deixou de ser a astrologia e passou a ser a astronomia. Da mesma maneira que, como era composto as substâncias, deixou de ser alquimia e passou a ser química. E o que muda entre esses termos? É que eu tiro da explicação de como o mundo funciona a divindade. Ou seja, eu não uso mais uma religião, um Deus, um ser supremo, para explicar as coisas do dia a dia, as coisas naturais. Como, por exemplo, os fenômenos naturais como terremoto, maremoto, vulcão, tufão, furacão, todas essas coisas, todos esses desastres naturais, a gente tinha uma explicação como a fúria dos deuses. Então, se teve uma erupção de vulcão e destruiu casas, se foi um maremoto que destruiu uma vila de pescadores, a população na época sempre colocava esses fenômenos como uma explicação divina, a fúria de algum deus que estava se vingando de alguma falta que alguém fez. E isso deixou de ser usado como explicação e passou a ser entendido como um fenômeno natural, regido por leis da natureza. E aí eu tenho também as leis da física, principalmente as leis do movimento, com Newton. E mais ou menos nessa época, esse pensamento de separação entre ciência e religião também atua sobre o pensamento da biologia. Então, o que é esse criacionismo, esse pensamento criacionista? Tende a pensar que toda a vida na Terra foi criada por uma divindade. Existem vários criacionismos: criacionismo cristão, criacionismo hindu, maia, celta, em várias outras religiões. Cada religião vai ter um criacionismo diferente, uma explicação mitológica para a criação da vida e de todos os seres vivos que estão na Terra. Esse quadro reflete o mito de criação da religião católica, onde Deus dá a vida a Adão, nesse quadro de Michelangelo, ao tocar nele. Eu queria ressaltar aqui com vocês que cada religião tem um mito de criação diferente. Cada uma explica a criação do homem, dos seres vivos, dos animais, das plantas, dentro da sua própria religião, dentro da sua própria maneira de explicar. Mas o que todos esses pensamentos criacionistas têm em comum é que a criação da vida é um ato divino, sobrenatural, ou seja, não é regido por leis naturais, religioso e dogmático. Os seres vivos são fixos, ou seja, eles não mudam ao longo do tempo, ao longo das gerações, como a gente viu que é o oposto do pensamento de evolução. O mais principal é que criacionismo não é
científico. Criacionismo é um dogma religioso. Cada religião vai ter o seu mito de criação diferente uma da outra, sem base científica nenhuma. Então, o que é o pensamento evolutivo ou evolucionismo? Ele começa a aparecer muito mais forte lá no século XVII, século XVIII. Ele tenta explicar várias coisas, como a vida surgiu, ou como a vida se mantém na Terra e como existe essa diversidade de formas de vida dentro da Terra. Então, esse evolucionismo se contrasta, ou seja, se diferencia do pensamento criacionista justamente por se basear em leis naturais, geração natural da vida, ou seja, a vida surge como um fenômeno natural e não mais como um ato divino, e que os seres vivos se alteram ao longo do tempo. E aí, dentro desse contexto evolucionista, pensado por várias pessoas, debatido intensamente já no século XVII e XVIII, tem o Jean-Baptiste de Lamarck, ou Lamarck mesmo. Ele foi um militar e naturalista, ou seja, ele estudava o mundo natural, os seres vivos. Ele trabalhou principalmente nos museus de história natural, ou seja, ele trabalhava com o acervo desse museu de animais, de plantas que eram muito comuns e já eram muito grandes no século XVII e século XVIII na Europa. E ele foi o primeiro a propor uma teoria para a evolução, ou seja, uma explicação por que a evolução acontece, como a evolução acontece. Essa proposta de Lamarck ficou conhecida como Lamarckismo. E o que é essa ideia do Lamarck? Qual foi a proposta que ele fez? O Lamarckismo tinha as seguintes bases. Primeiro, que é a geração da vida é uma geração espontânea da vida. Nós vamos falar de origem da vida em outra aula, mas basicamente que a vida podia surgir do nada, ou melhor dizendo, que a vida podia surgir de seres inanimados, ou uma pedra podia virar um sapo, ou um monte de areia podia virar formigas. Essa era a ideia de Lamarck, que era defendida por mais gente, tá? Pode parecer um absurdo hoje, mas na época isso era aceito cientificamente até. Para Lamarck, existiam transformações sucessivas e uma tendência a se tornar cada vez mais complexo. O que significa isso? Bom, esse desenho ele tem exatamente essa ideia por detrás dele. Então esse desenho eu tenho um cachorrinho pequenininho, super meigo, e com o passar das gerações eu acabo tendo cachorros maiores e mais fortes. Isso é justamente uma transformação sucessiva, a cada geração eu vou ganhando, adicionando uma característica e vai ficando cada vez mais complexo. E isso vai justamente colar na ideia de evolução que a gente usa no dia a dia, de aprimoramento, de melhoria. Então a ideia do Lamarck está muito próxima da ideia que nós temos de evolução no dia a dia, que a gente contrastou no outro vídeo. E Lamarck fez essa base da teoria dele justamente por observar nos museus os seres vivos que eles tinham lá, plantas, animais, e perceber essa diferença entre eles. E ao observar isso, ele postulou duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso. Lamarck observava que tanto humanos como animais que faziam repetidamente uma ação tinham aquele órgão ou aquele membro mais desenvolvido do que aqueles que não desenvolviam essa ação. Então aqui, por exemplo, tem esse homem musculoso que ele, por treinar, acaba desenvolvendo essa quantidade de músculos e isso acaba mudando o corpo dele ao longo da vida. E para Lamarck, aquilo que você não usava acabava definhando e sumindo ao longo do tempo. Isso faz sentido para músculos dentro do seu tempo de vida. Né? A gente sabe que se a gente trabalhar os músculos, a gente desenvolve eles. Mas isso não é verdade para outros órgãos. Né? Quem usa muito, por exemplo, a leitura, não tem a visão melhorada por ler muito. E para Lamarck,
Essa característica, desenvolvida ao longo da vida, com o uso ou com o desuso de certos membros de certos órgãos, poderia ser transmitida para os seus filhos. Então ele tinha uma segunda lei que era a lei da transmissão das características adquiridas. Então, alguém que fazia musculação e que tinha desenvolvido os músculos passava, de alguma forma, essa característica, ser musculoso, para os seus filhos, que já nasciam mais musculosos. Essa era a ideia do Lamarck. Lembrando, essa ideia é pré-genética, é pré-Mendel. Não sabia ainda como é que funcionava as leis de transmissão hereditária. Toda vez que a gente falar de Lamarck, pensem em lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas. E agora nós vamos para o segundo cientista de hoje, que é o Darwin. Darwin era inglês, né, Charles Darwin. Ele também era naturalista, ou seja, estudava seres vivos e geologia. Foi influenciado pela história de Lamarck. Se você olhar aqui embaixo as datas de nascimento e morte dos dois, você vai ver que Lamarck é mais antigo. Vamos voltar lá. Ele é do século XVIII, começo do século XIX. Já Darwin é do século XIX. Lê o trabalho do Lamarck, baseia-se nele para desenvolver a sua própria teoria, que acaba sendo bem diferente. E Darwin tem um ponto bem importante na vida dele, que é passar 5 anos dentro de uma viagem ao redor do mundo, no navio HMS Beagle, e durante essa viagem ele visita vários lugares, coleta muitos animais, muitas plantas e muitas rochas também, e ao coletar e ver a distribuição, a variedade, a diversidade dessas plantas e desses animais pelo mundo, ele acaba propondo a própria teoria de evolução dele, que foi conhecido como darwinismo. Depois da viagem, Darwin leva ainda 20 anos amadurecendo essa ideia para poder finalmente propor essa ideia ao público. E essa proposição vem por um artigo publicado e pela publicação do livro Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, que você já deve ter ouvido como Origem das Espécies. Ao mesmo tempo, um outro pesquisador chamado Alfred Russel Wallace, que era um agrimensor e naturalista. Agrimensor é quem mede terrenos, é quem lida com medição de terrenos, lotes e esse tipo de coisa. Ele também era um coletor de espécimes, ou seja, ele passava a maior parte da vida viajando pelo mundo, coletando espécies, catalogando espécies. E ele também propôs uma teoria de evolução onde tinha um papel importantíssimo a seleção natural. E aqui é importante frisar uma coisa. Darwin e Wallace não se conheciam pessoalmente e fizeram tudo isso de forma independente. Nessa época, Wallace estava coletando na Indonésia, no Sudeste Asiático, enquanto que Darwin já voltou a morar na Inglaterra quando eles propuseram juntos essa ideia. Desenvolveram de forma independente e publicaram juntos o artigo. Acontece que Darwin já era muito mais conhecido do que Wallace e tinha mais posses nessa época. Então acabou que ele ficando bem mais conhecido. E como Darwin publicou o livro, que se tornou um best-seller logo de cara, a gente acaba lembrando só do Darwin quando a gente fala de seleção natural. Mas hoje a gente tem que dar o crédito para os dois. Então a gente vai falar de darwinismo porque acaba sendo a maneira que essa teoria ficou conhecida, mas lembre-se que atrás disso teria que ser um Darwin-Wallanismo ou alguma coisa parecida, porque acaba sendo os dois que propuseram essa ideia, essa teoria de evolução. Então, o que é essa teoria de Darwin e Wallace, esse darwinismo? Tem 3 pontos que precisam ser levantados. Que eles propõem que a ancestralidade em comum. Todos os seres vivos têm um ancestral comum.
A gente já vai falar o que é isso. Não há direcionamento, não há, como no caso do Lamarck, uma história de se tornar mais complexo, ou maior, mais forte. Não, não há uma direção para essa evolução. E tem a lei de seleção natural, que foi proposta então pelos dois. A grande contribuição dos dois foi essa lei da seleção natural. O que é então essa ancestralidade em comum? Para isso eu preciso pegar um exemplo familiar. Então imagina aqui, eu tenho uma família, e aqui eu estou colocando só os homens para ficar mais fácil para fazer o desenho, mas também pensa no cromossomo Y, por exemplo, que ele é herdado só de pai para filho. Então nessa árvore genealógica eu tenho bisavô, que é pai do avô, que é pai do teu pai, que é pai de você. Certo? E aqui tem o restante da família, só o irmão, o primo, o tio-avô, o primo-tio ou o primo de segundo grau. Veja o seguinte, você e seu irmão têm um ancestral em comum muito próximo, que é o seu pai. Um outro ancestral em comum entre você e seu irmão é o teu avô e o teu bisavô. Você e seu irmão vêm dessa linhagem aqui, bisavô, avô, pai. Então a gente pode dizer que vocês dois têm vários ancestrais em comum. Agora, se a gente comparar com o teu primo, o teu primo tem como ancestral o teu tio, porque é pai do teu primo. Mas o ancestral comum entre você e o seu primo vai ser só o seu avô e o seu bisavô, porque se junta nessa faixa aqui, você, seu primo e seu irmão têm como ancestral comum de vocês três o seu avô e o seu bisavô. Se a gente olhar teu primo de segundo grau, ele também tem um ancestral comum com você, com seu irmão e com seu primo. Só que esse ancestral comum vai ser o seu bisavô, que deu origem então ao seu primo de segundo grau, ao seu primo, ao seu irmão e a você. Nessa árvore genealógica aqui, o ancestral comum de todo mundo vai ser o bisavô, porque ele é ancestral de todo mundo que está aqui na ponta, mas também é ancestral de todo mundo que está aqui no meio. Certo? Essa é a ideia de um ancestral em comum. Essa ideia de ancestralidade foi dada também para todas as suas formas de vida na Terra. Para Darwin e para Wallace, todas as formas de vida na Terra tinham um único ancestral em comum. E daí vem a ideia de uma árvore da vida. Esse desenho aqui mostra mais ou menos isso. Então aqui eu tenho, se a gente olhar aqui em cima, tem vários animais, rinoceronte, cavalo, leão, foca, homem, chimpanzé, gorila, pinguim. E eu também tenho os invertebrados, como os cupins, a lagosta, aranha, escorpião. Também as plantas que estão aqui, ó, nesse ramo dessa árvore. E as bactérias, protozoários, todas as formas de vida que a gente conhece. E todas elas, olha só nesse desenho, vão se juntando até ter um único ancestral comum lá atrás, num passado muito remoto, que dá origem para todas as formas de vida. Então, isso é a ideia da ancestralidade em comum. Todas as formas de vida que existem e que existiram no planeta Terra são parentes de algum jeito. Só a diferença é o grau de parentesco, mas todo mundo é parente em alguma escala. Você, a alface, a cebola, a minhoca, é tudo parente. Teoria de Darwin e Wallace não explicam a origem da vida. E isso foi importante, separar a origem da vida da evolução. São dois temas diferentes em biologia. Para Lamarck, a vida podia surgir de qualquer coisa, de forma espontânea, de pedras, grãos e tudo mais. A teoria de Darwin e Wallace não explica o surgimento da vida, a origem da vida.
Eles apenas explicam que uma vez que a vida tenha surgido, ela se desenvolveu seguindo essas leis naturais que eles estão promovendo aqui. Mas a origem da vida acaba sendo uma outra teoria, uma outra ideia que não tem a ver com a evolução. Eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo que explicam melhor isso. Se a gente pegar só esse raminho aqui da árvore e fazer um zoom desse ramo, nós vamos ter algo parecido com isso aqui. O que significa? Que nós, o homem, chimpanzé, temos um ancestral comum muito próximo. O gorila também tem um ancestral comum com a gente e com o chimpanzé. Depois a gente tem o orangotango, que tem um ancestral comum com o gorila, chimpanzé e homem. O gibão, que é um outro tipo de macaco. E aí a gente vai juntando ancestrais comuns com todos os outros primatas. A diferença só que vai ficando cada vez mais antigo esse ancestral. Aqui a gente está falando de 60 milhões de anos atrás. Existia uma espécie que foi um ancestral de todo mundo que está aqui nos dias de hoje. Tá? O nosso tataravô, na verdade. E aqui tem uma outra coisa importantíssima para a gente falar sobre o darwinismo. Que eu não tenho um direcionamento como existia lá atrás no lamarckismo. Por quê? Eu não tenho aqui uma ideia de ficar mais forte, ou de ficar maior, ou de ficar mais musculoso. Se a gente olhar esses ancestrais aqui, eu não tenho um direcionamento, eu não tenho uma ideia, uma pretensão de ter um ser vivo mais forte, mais complexo ou qualquer coisa parecida. Exatamente por isso, a gente diz que todos os animais que vivem hoje estão igualmente evoluídos. Todos eles que estão vivendo hoje estão adaptados à sua vida cotidiana, aos desafios ambientais que eles vivem no momento. Não havendo, portanto, um direcionamento, uma regra para ser seguida por todo mundo. Não há uma subida naquela escala Nature que nós falamos lá na outra aula de classificação. E então, finalmente, a lei da seleção natural. O que essa lei é? É a preservação de características favoráveis, eliminação das prejudiciais, para a sobrevivência de um organismo em um ambiente natural. O que isso significa de verdade? Vamos olhar aqui esse primeiro quadro. Aqui, ó. Então imagine que eu tenho uma população de coelhos, no quais eu tenho coelhos marrons, coelhos brancos, vivendo sobre um fundo, sobre uma grama verdinha. Com essa diferença nas características, acontece que o coelho branco fica muito mais visível para os predadores, aqui nesse caso desse gavião. Com essa diferença de características, e com o fato do branco ser mais prejudicial, porque ele acaba sendo mais visto pelo predador, ele acaba sendo mais caçado do que os coelhos marrons. E ao passar de várias gerações, acaba tendo muito mais coelhos marrons do que os coelhos brancos nesse ambiente. Então veja, é a diferença das características entre os indivíduos coelhos e, dado as condições ambientais, o fundo ser verde, acaba tendo uma diferença entre quem é mais predado, quem é mais caçado entre essas duas características, marrom e branco. E acaba que o branco leva a pior. E acaba aumentando a sobrevivência do coelho marrom, que acaba sobrevivendo muito mais tempo, tendo muito mais filhos. E com isso, com o tempo, acaba eliminando todos os coelhos brancos da natureza. Se esse fundo, ao invés de ser verde, fosse um fundo de neve branco, aconteceria o contrário. Ou seja, os coelhos brancos seriam mais invisíveis ao predador do que os coelhos marrons. Isso inverte. Com o passar do tempo, acabaria sobrando os coelhos brancos e os coelhos marrons acabariam sendo eliminados. Então tem
Essa diferença para saber se uma característica é prejudicial ou não depende do ambiente que ele está vivendo e também da capacidade de quem está predando. Esse é um exemplo bem clássico e tem vários outros aqui nos vídeos que a gente tem aqui embaixo. Então é isso, gente. Essa foi a ideia do vídeo de hoje. Apresentar para vocês um contexto histórico do pensamento evolutivo, substituindo o pensamento criacionista por uma ideia científica, baseada em leis naturais. Apresentar uma breve biografia dos três principais pensadores sobre evolução, Lamarck, Darwin e Wallace, das teorias que eles fizeram e as principais diferenças entre essas teorias, dando alguns exemplos. Existem muito mais exemplos para serem dados, só que eu queria manter esse vídeo mais curto, justamente para vocês poderem ver com calma e revisarem quantas vezes vocês precisarem. Tem muito mais material aqui embaixo nos outros vídeos. Eu recomendo que vocês assistam os outros vídeos também de outras pessoas, com outros exemplos para poder fixar essas ideias e não ter mais dúvida. Se sobrar alguma dúvida, lembre-se, venha falar comigo nos canais de contato, pelo e-mail, pelo Discord, e não guardem as dúvidas para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Um abraço e cuidem-se. Até mais, gente.